AXA Global Service Treinamentos, curso online NR23, módulo 6, EPI para risco de fogo. O uniforme anti-chama possui tratamento retardante de chamas, protegendo o corpo do profissional em caso de curtos-circuitos, emissão de fagulhas e até incêndios. Organização faz a diferença. Como mostrado aí na imagem, pessoal, vê que de um lado nós temos uma condição totalmente desfavorável para o combatente. Observe que se ele for tentar pegar o extintor que foi fixado na escada, além do corrimão atrapalhar, ele ainda pode vir a cair por tropeçar nesse degrau dessa escada. Então, de um lado, é um lado que não se deve fazer. Já do outro lado, o extintor, ele está bem visível, não tem nada ali na frente dele que esteja impossibilitando o perfeito combate, enfim. Então, a organização ela faz toda a diferença quando o assunto é brigada de incêndio. Manutenção dos extintores. A Lei número 2955/93 e a NBR 9077 trata 1. Manutenção de primeiro nível, mensal. Inspeção do extintor, própria da empresa por meio de um profissional legalmente habilitado. 2. Manutenção de nível anual, recarga e possíveis manutenções de peças. É uma empresa especializada que faz esse tipo de manutenção. 3. Manutenção de terceiro nível, quinquenal, teste hidrostático do extintor. É uma empresa especializada que também faz esse tipo de manutenção. Extintor em não conformidade. 1. Prazo para reteste vencido. 2. Lacre violado ou sem lacre. 3. Mangueira cortada ou apresentando fissura devido ressecamento. 4. Bico da mangueira não pode estar amassada ou apresentar rachaduras. 5. Dentro da pressão permitida de trabalho pelo fabricante, que é o manômetro, indicação na cor verde, ou seja, não pode estar na cor vermelha. Como mostrado aí na imagem, temos aí o que? O ano de fabricação do extintor, temos o mês de realização do serviço, que foi executado principalmente o reteste. Nesse caso aí, vocês podem notar que, observa lá na etiqueta, tem lá JFMAMJ. Isso daí são os meses do ano. E do lado tem 15, 16, 17, 18. Isso daí é um ano no qual ele passou pelo reteste. Então, quando o extintor ele vai para reteste, você marca, no caso a empresa responsável pelo reteste, ela marca, tá? Esse lacre, esse selo, tirando justamente o dia e o ano que o extintor, o mês e o ano que o extintor foi para reteste. Por exemplo, digamos que foi mandado em janeiro de 2015. Então, aquela letrinha do J antes do F, ela vai ser retirada, vai ficar vai ficar sem um lacre ali, e no 15 também vai estar retirado para estar indicando que o reteste daquele extintor foi naquela data, em janeiro de 2015, ok? Como utilizar a caixa de incêndio? Vamos lá, primeiro passo, abre a caixa de incêndio, se a mesma estiver trancada, quebre o vidro. Conecte a junta da mangueira na saída do hidrante, desenrole-a e em seguida conecte o esguicho em sua outra extremidade. Abra então o registro segurando firmemente com uma das mãos o esguicho e a outra a mangueira. Esse firmemente, pessoal, se possível, coloque ele sobre embaixo da sua axila. Por quê? Porque realmente a pressão, dependendo, ela costuma ser forte. E após esticar bem a mangueira, dirija o jato à base do fogo. Bom, pessoal, então como nós podemos observar, essa parte que trata principalmente de EPI, os EPCs que são os extintores de incêndio, assim como dito nos módulos anteriores, parece que é simples, mas não é, tá? Eu costumo falar nos treinamentos presenciais que a melhor forma de você aprender, tá? Fugindo da teoria na prática. Então isso serve para quê? Para que um profissional jamais desmereça o outro. Ah, eu tenho tantos anos na profissão. Ok, mas a pessoa que está iniciando agora,
tá? Ela de repente ela está pegando o certificado agora, mas ela já tem uma prática, uma vivência na profissão há anos. Então, ou seja, uma coisa é aquele profissional que já tem o certificado conforme a lei manda, ele tem que estar certificado, mas falar que um profissional, mesmo que não tenha um certificado, mas que ele possua uma vivência já no campo, na parte prática, isso também é muito importante. Então, ou seja, quando a gente fala de EPI relacionado ao fogo, a NR23, não adianta você estar com um capacete, com uma luva, com uma bota, porque isso não vai te proteger do incêndio principalmente, tá? Vamos lá. O incêndio tem muita fumaça? Tem, tanto que, vale lembrar, um dos maiores, se não o maior causador de morte em um incêndio é a fumaça. E isso já foi provado em vários estudos, tá? Aí você tem que analisar da seguinte forma: tem muita fumaça. Fumaça é o que mais mata. E agora, como é que eu faço? Já falamos em outros módulos antes, em outros videoaulas também, que nesse caso você tem que usar uma máscara, tá? De proteção com filtro para poder se proteger do incêndio. Mas agora, e se eu não tiver essa máscara? Coloca um pano no rosto, de preferência um pano até úmido, se possível, abaixa, tá? E tenta sair do local de forma agachada, para que você inalimente a fumaça possível. Então, para que serve, na verdade, essa máscara ou esse pano? Ele serve como filtro para você não inalar as toxinas que possuem a fumaça. E vamos lá, o uniforme, pessoal, ele é retardante. Tem muita gente, por vício de linguagem, conceito mal formado, que fala que é uniforme anti-chama. Anti-chama, eu poderia falar então o seguinte, meu camarada, entra naquela fornalha e fica lá uns 5 minutinhos que eu te garanto que tu vai sair de lá sem ter um indício de queimadura, te garanto. Então, quando a gente fala uniforme anti-chama, vem essa ideia na cabeça, que na verdade o fogo não pega nele. Na verdade é um uniforme que queima, sim, só que o fogo ele se retarda a ponto de não conseguir se propagar, tá? E por isso que quem usa esse tipo de uniforme anti-chama é proibido usar roupa de baixo. Por quê? O que faz o uniforme anti-chama, ou melhor, retardante, ser retardante? É a forma como ele é confeccionado, porque ele é banhado em um produto especial. Aí, por exemplo, você olha a etiqueta desse uniforme, 100% algodão. Aí você olha a sua camisa de baixo, 100% algodão. Qual que é a diferença? É justamente a tratativa de fabricação, que o uniforme retardante ele é banhado em um produto químico especial justamente para retardar a chama. E no caso da manutenção dos extintores, vale lembrar que a manutenção ela pode ser feita de forma mensal, tá? De forma anual e de 5 em 5 anos, que é a quinquenal. Sendo que a mensal, você que está se formando em NR23, você também já está apto a poder fazer esse tipo de inspeção, tá? Tem que olhar o bico do extintor, olha a mangueira, ver se não está rachada, vê se o extintor está com lacre, vê se não está, olha o manômetro dele, vê se está no verdinho, enfim, isso tudo aí você pode fazer, porque o curso ele te dá base para ter esse tipo de reconhecimento. Então vamos lá, a empresa ela precisa contratar uma equipe especializada de bombeiro para poder fazer essa manutenção mensal, essa inspeção, melhor dizendo, mensal. Não, se tem você e ela já investiu para que você tivesse esse curso de NR23, então ela pode te dar essa responsabilidade de fazer essa inspeção nos extintores aí dentro da própria empresa, tá? Então, pessoal, olha só, para todo cuidado é pouco com relação a incêndio. O principal EPI para assuntos relacionados a incêndio é o uniforme anti-chama, ok? Seguido de outros tipos de equipamentos, principalmente a máscara, mas o principal é o uniforme anti-chama. Então, se tem risco de arco elétrico, se tem risco de fagulha, se tem risco de incêndio, é necessário que se use esse uniforme anti-chama, ou, melhor dizendo, uniforme retardante, que é o famoso RF, tá ok? E a maioria dos uniformes que a galera usa é o classe 2. E para a gente fechar esse assunto, até porque já está dando aqui 10 minutos já, bastante assunto, a organização. A organização ela é primordial. Não tenta colocar vaso de planta na frente do extintor, do lado do extintor, porque vai atrapalhar.
Quem vai fazer um combate de incêndio ou princípio de incêndio não vai andando, cantarolando, enfim, a pessoa vai correndo querendo agir. Então, ou seja, como que deve ser feita essa organização? O extintor ele tem que estar em local próprio, adequado, tá? E bem visível para o conhecimento de todos. A área onde o extintor vai estar fixado tem que ser demarcada, ou seja, você pode botar uma fita ali vermelha com amarela, tá? Como é de forma padrão, enfim, mas não coloca nada na frente nem dos lados, porque isso pode vir a atrapalhar, ok? E se de repente uma empresa de fiscalização for na sua empresa só para verificar se as condições estão favoráveis e ele observar isso e evidenciar essa desorganização, pode estar até sujeito a multa, ok? Então, a organização é primordial, não se esqueçam disso. Bom, pessoal, bons estudos a todos e até a nossa próxima aula.